Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Então, se você é aquele tipo de pessoa que tem vergonha de falar em público, tem dificuldade para falar com seus amigos, até mesmo na sua área profissional, então esse vídeo com certeza é para você. Hoje nós vamos falar sobre oratória. Nós fizemos um desafio que foi através da The Bridge Connect. A finalidade do desafio era para a gente ter uma comunicação bem melhor, aquela com fluidez, que você não comece a gaguejar, ter dificuldades na hora de comunicação. No vídeo nós falamos sobre o que aconteceu com a gente quando era mais novos, que normalmente quando a gente na escola ou até quando são nossos amigos, a gente tem essa dificuldade de comunicação, tem vergonha, então isso acaba nos prejudicando. Se você quer reverter esse estado, você também passa por isso, se isso faz sentido para você, então assista o vídeo até o final. Não esqueça de dar o like, comentar e compartilhar com seus amigos se faz sentido para você esse vídeo, tá bom? Então fique com essa live e até mais. Boa noite galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouco sobre o curso de oratória que nós estamos participando. Eu falo nós porque teremos mais duas pessoas aqui para poder participar conosco e falar um pouco sobre o que é a nossa evolução, o que aconteceu com a gente antes e depois. Esse é o processo, né? É o início de tudo. Essa é a proposta da live. Então a gente vai começar com essa parte de oratória. Mas antes disso, muito prazer, para quem não me conhece, meu nome é Paulo César. Eu sou estudante de análise e desenvolvimento de sistemas. Eu estou em busca de ser analista de sistemas e a parte de oratória foi essencial aparecer no momento certo para mim, porque eu tenho que esperar mais um pouquinho, que aí vocês vão saber o porquê exatamente. Mas eu vou convidar aqui para participar com a gente. Vou ver se está aqui, o pessoal já está online. Diga para mim vocês, enquanto isso, no comentário, se vocês sabem o que é oratória. Vou convidar meu amigo aqui, o Gabriel, ele já está online. Vou convidá-lo agora. Já chamei, Gabriel, já chamei. Só aceitar aí e vambora. Fala, pessoal. Que isso, chegando, cara. Cara, muito prazer, Boa obrigado aí noite, pelo pessoal. participar, boa noite aí. Gabriel, então, a gente vai falar sobre a parte de oratória, né? Antes disso, eu queria que você se apresentasse para a galera, para quem não te conhece. Isso é uma oportunidade. Claro. Fala, pessoal. Boa noite a todos. Meu nome é Gabriel Gonçalves, eu tenho 23 anos. Atualmente também faço a faculdade de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. E, bom, a gente está aqui nesse propósito que é o desafio de oratória proposto pela The Bridge Connect. Então, o que nós vamos falar aqui? Vamos falar sobre a nossa evolução, como era antes da gente fazer o curso e agora como nós estamos evoluindo. Pode ter certeza que antes era bem pior. A gente aqui estaria gaguejando, falando de forma robótica, e é isso que vocês estão vendo, não é o caso. Então fica aqui nessa live, a gente vai falar sobre bastante coisas para você que tem dificuldade de se expressar, de falar em público, e trava na hora de uma entrevista de emprego. Fica aqui com a gente, que a gente está nessa missão de fazer a melhor live da The Bridge Connect. Vocês vão ter a noção que vocês estão participando, cara. A gente entrou, a gente não tinha ideia do que seria. Simplesmente tinha totalmente travado. Jamais iniciaria uma live, para vocês terem noção. A gente está falando normalmente, Verdade. sempre como se fosse bate-papo. Mas agora que o Gabriel já se apresentou, eu vou chamar mais um amigo que faz o curso com a gente também, que é a Emanuele. Enquanto isso, galera, bota nos comentários o que vocês já sabem o que é oratória. Pode fazer pergunta aí, galera. Pode fazer. Exatamente. Fica Quando à a vontade. Manuela entrar, eu falo o que é oratória para vocês terem uma ideia. Exato. Ô, Emanuele, já te chamei. Só aceitar. Opa, chegou. Boa noite, Manuela. Tudo bem? Fala, Manuela. Boa noite. Tudo bem? Então, já fez a apresentação do Gabriel. Como algumas pessoas têm vindo, tanto no meu perfil quanto no perfil do Gabriel, talvez não te conheça ainda. Mas eu gostaria que você se apresentasse, falasse seu nome, o que você estuda, algo do tipo assim, de onde você é. Bom, boa noite. Meu nome é Emanuela Carvalho. Sou de Brasília. Sou formada em Gestão de Recursos Humanos e atualmente estou me especializando em recrutamento e seleção. Mas esse curso de oratória, ele veio para acrescentar, por eu ser muito tímida. Isso aí, eu acho que todos nós aqui passamos por isso. A gente tem diversas Sim. histórias que já aconteceu, tanto recentemente quanto muitos anos atrás. E acredito que vocês vão se identificar. Como já foi apresentado, o Gabriel, gostaria que o Gabriel falasse aí
e já iniciou, o que é oratória, Gabriel? O que é oratória para você? Tipo, oratória pode ser alguém que ora bem? Pode, né? Mas oratória não. Oratória quer dizer arte da eloquência. Eloquência é uma forma boa de se expressar, né? De se expressar tanto facialmente, tanto verbalmente falando, e até mesmo com gestos, porque também tem uma parte não verbal também de se falar. Então é isso. A oratória, né, é saber se expressar, saber se comunicar, tanto falando ou não. Essa é o princípio de oratória. Então, olha só, você já teve uma breve conhecimento do que é oratória. Eu acho que todos já sabiam no fundo, mas às vezes não sabiam o que é exatamente por conta da palavra. Isso é um resumo excelente, não é nem um resumo, é exatamente o que é. E antes de qualquer coisa, eu acho que começar com as perguntas, que é muito interessante, as pessoas ficam logo curiosas, né? Então, vamos começar lá com uma primeira pergunta. Opa, pode falar. E é interessante falar que esse aqui é um desafio, né? A gente teve outros desafios no curso, né? Que foram quebrando isso, tivemos vários desafios e esse é mais um. Então, a regra desse desafio é a gente preencher algumas perguntas. Então, ele vai falar a primeira e vai seguindo esse desafio. A gente tem que completar eles todos. Exatamente, cara. Tenha em mente, galera, que isso aqui não acontece da noite pro dia. Isso aqui não é algo que você dorme, leu alguma coisa, estudou e dorme, e quando acorda já está sabendo falar para uma plateia, já pode ir pro Rock in Rio se apresentar, fazer uma palestra para 1 milhão de pessoas. Não é isso, cara, é um processo, e depende de você também. É um processo, isso aqui depende da gente. E aquilo, quando a gente está com pessoas que querem evoluir, fica muito mais fácil, né? Então, vamos começar pela primeira pergunta, né? Como vocês eram antes do curso? Primeiro, claro, né? Primeiro as damas, eu acho que você concordaria comigo. Então, Emanuele, como você era antes de fazer esse curso? Bom, antes de eu começar a fazer esse curso, eu tinha muita dificuldade em falar. Nas entrevistas eu travava, ou eu ficava parada demais, ou eu acelerava demais na hora de conversar. Outra coisa também que atualmente a gente está numa fase que as entrevistas são feitas virtuais de forma online e a gente tem que fazer vídeos. Muitas das vezes eu travo, já desisti de entrevistas por conta desses vídeos que tinha que fazer. Então eu acredito que eu tinha muita timidez, eu tinha muita insegurança no quesito de comunicação, de fala, como é que eu posso dizer? Da linguagem facial. Ainda tenho um pouco de dificuldade, estou evoluindo, mas comparado como eu era antes, eu posso dizer que eu já melhorei mais de 50%. Essa parte de dificuldade é muito interessante, né? Porque quando você fala da dificuldade de citar uma só, mas se falar uma, duas ou três, pode ter certeza que muita gente vai se identificar. Isso é certo, porque não tem como você falar que uma pessoa que não tem o hábito de falar em público, ela não passou por isso. Já começa a timidez. A maioria da galera, a maioria das pessoas em si, já é tímida por natureza. Então, até numa comunicação, ainda mais pela primeira vez que você está comunicando com alguém, fica muito difícil para se soltar. Às vezes demora um pouco mais, às vezes nem se solta, né? Isso é normal. Mas obrigado pela sua resposta, foi muito interessante. Vamos lá, Gabriel. E você? Como é que foi para você? Pessoal, antes de eu falar, por favor, se puder compartilhar com as pessoas, com alguém próximo, alguém que tem dificuldade de falar em público, ou até mesmo gravar um vídeo, seria muito interessante e ajudaria também a gente. Tá? Comigo, eu sempre tive uma boa comunicação, né? Porém, às vezes, gravar vídeo para mim também era muito difícil. Né? Foi então também que assim que eu comecei, eu fui criar o canal justamente para isso, para destravar essa parte de falar em público, de se comunicar com a câmera, porque é muito difícil falar com uma câmera. Aqui é interessante que eu tô falando e tem gente me ouvindo ao vivo, né? Mas normalmente quando a gente vai gravar um vídeo, é a gente falando com o celular, né? Às vezes é um objeto inanimado. Então isso me tinha muita dificuldade, foi quebrando muita barreira com esse curso. Mas falar em público, para mim, era bem tranquilo. É tranquilo para mim falar assim, porque eu tinha ali, eu sou cristão, né? Então na igreja a gente tem a oportunidade de falar em público. Na minha igreja, basicamente, assim, falar com 80 pessoas, né?
Então fica mais tranquilo. Isso foi quebrando, foi tirando esse medo de falar em público. Mas mesmo assim, a perna treme, soa. Isso é tudo normal. Não tem jeito. Você vai suar, vai ficar com medo, vai ficar com frio na barriga. Mas isso é tranquilo. E o que eu fazia, né, para quebrar essa timidez? Eu estudava bastante. Eu estudava muito sobre o assunto que eu ia falar, justamente para na hora o nervosismo não sobressair. Então, quando você domina muito bem aquilo que você está falando, fica muito mais claro, muito mais fácil dessa barreira de pessoas te olhando, né? Você sendo o centro daquilo. Acho que é basicamente isso. Cara, isso realmente acontece com todo mundo. Nem todo mundo de igreja, eu não sei, independente de religião. Mas quando tem um público que você tem uma oportunidade para falar, nem que seja toda vez, né? Pelo menos uma vez no mês, eu não sei como funciona o tempo, mas é muito interessante que você tenha essa experiência. E é algo totalmente diferente, porque imagine 80 pessoas, como ele citou, 80 pessoas te olhando. Por mais que você estude, te tranquiliza um pouco mais. Porém, são 80 pessoas olhando para você. Isso é absurdo. É claro que a gente está falando aqui na parte física. E tem galera agora que está fazendo live com o Instagram, né, YouTube, então são pessoas que são online, mas são 1 milhão de pessoas, 80 mil pessoas. Imagina tu colocar todas essas pessoas na sua frente. Pode falar. E também, como tem aqui na live, né, 7 pessoas. Pô, 7 pessoas também já é uma plateia considerável. Né? Já dá pra, tipo, você ir quebrando e ir subindo também. Tipo, se você também... Aqui uma dica, se você tiver uma vergonha de falar, poxa, mentaliza aquilo que você vai falar, ou fala até pro espelho, ou fala com alguém mais próximo, manda um áudio. Isso tudo também vai te ajudando também. Cara, tem uma frase que eu acho muito interessante, eu gosto de repeti-la, porque é aquilo, você tá com medo? Vai com medo assim mesmo, cara. É isso, só tem 2 opções. Ficar na inércia, permanecer ali e não evoluir, ou você encarar isso de frente. Isso é essencial, cara. Eu acho que é um processo, faz parte do processo de evolução. Como pra você ver, a gente sempre tá falando do processo. Nada acontece do dia pra noite. Então, a minha parte, agora, você já encerrou, Gabriel? Quer complementar mais alguma coisa? Não. Pode ir. Então, já, como era antes, eu acho que eu não tinha esse hábito de comunicação. Por quê? Eu vou lembrar uma história muito, muito antiga. No ensino médio, ensino fundamental, tinha a parte de apresentar trabalho. Tinha que ir lá na frente, junto com os amigos, te olhando assim. Cara, eu não ia. Pra você ter noção, eu não ia, eu perdia ponto pra não ir só pra apresentar o trabalho. Mas chegou um ponto que a professora falou, você tem que ir, senão eu vou ter que te reprovar, ou você vai ficar de dependência. Eu, caraca, botei a mão na cabeça, o que eu faço? O que eu faço, cara? Aí a pessoa falava, cara, é só ir lá e apresentar. Mano, pra mim era um absurdo, era o fim do mundo aquilo, eu não conseguia me olhar ali na frente. Então, o que eu comecei a fazer antes disso, eu falei, galera, tá em grupo, tudo bem, então o que eu vou fazer? Eu faço o trabalho, eu faço na cartolina em si, eu boto algumas coisas de imagem, algumas descrições, uns tópicos, eu fico lá na frente só demonstrando e vocês falam. Então, todo o trabalho duro eu fazia, escrevia e eles apresentavam. E eu tava lá na frente, ganhava meus pontos. Mas é claro que isso não durou muito tempo, porque a professora não é boba, percebeu e começou a fazer trabalho de apresentação individual. Aí eu tive que ir algumas vezes, era muito sacrificante, eu começava a suar. Eu suava de nervoso, a mão tremendo aqui, não conseguia segurar o papel, às vezes eu não conseguia ler. Não era nem porque eu não lembrava, eu conhecia o assunto. Só que eu não conseguia, eu ficava muito nervoso, eu olhava as pessoas, todo mundo me olhando, parece que um olhar de negação, não vai conseguir, o que ele está fazendo ali na frente? Eu acho que isso marcou muito. E na parte de trabalho é a mesma coisa. Quando era reunião, alguma coisa assim, acontecia a mesma coisa de suar e tudo mais. Pode falar, Gabriel. E o pior que isso, né? Esse medo, essa barreira de falar em público, fazia você trabalhar muito mais do que trabalharia falando, pegando ali um papel e simplesmente falar. Ia, tipo, fazer o trabalho, fazer pesquisa, comprar cartolina, escrever no papel, tipo, várias coisas, imprimir folha, colar. Olha o tempo que você gastou, né? E simplesmente que só você chegando lá e falando, né, aquilo que você estudou, pô, seria muito mais fácil, né? E você optava pelo mais difícil justamente por essa barreira. E exatamente, estou falando da questão do tempo, eu não tinha essa questão da mentalidade, eu tanto nervoso que eu não prestava atenção, porque, por exemplo, você tinha uma apresentação de 5 minutos, e se 5 minutos você ficar calado, ou 5 minutos você falar e terminar o trabalho, são coisas diferentes, mas se tu fala 5 minutos e apresenta o trabalho, você vai embora, mas não fala nada em 5 minutos, você está no zero, você não saiu dali, você vai esperar mais 5 minutos, então é o trabalho dobro.
Então, isso acontece muito, cara. Isso é absurdo. Essas histórias, eu acho que todo mundo, quem se identifica e puder falar aí nos comentários se você tem algo parecido com essas histórias, eu acho que a gente seria interessante. É interessante colocar, quem é assim, meio tímido, meio travado em falar em público, bota aí um coração no chat. Bota um Isso. coração e manda pra gente Isso aí, ver. vamos identificar. Ninguém vai julgar ninguém, gente. Aqui é um grupo, aqui tá todo mundo querendo crescer no mesmo ambiente. Exatamente, cara. Aqui a gente não tá somente para evoluir. Vamos lá, vamos para um próximo tópico aqui, a gente já respondeu. Vocês querem completar com mais uma coisa, Manoel, Gabriel? Não. Não, Vamos tá continuar. tranquilo. Então, vamos lá. Vamos para uma segunda pergunta, que essa eu acho muito interessante, porque agrega muito no nosso processo. A gente está falando muito a palavra processo e a gente vai falar, porque isso é natural. Eu acho que é bom fixar na mente das pessoas que realmente não é do dia para a noite, gente. A gente não está falando aqui em milagre. É algo que depende de você também. Tem todo um processo, um curso, pessoas por trás trabalhando, fazendo métodos para a gente adquirir essa habilidade, mas depende de você também. Se você não quiser, simplesmente você vai ficar ali na inércia. Você vai ficar só escutando os outros falar e não vai partir para frente. Tem uma Mas frase então, interessante, né? Que fala que você pode levar o cavalo até o rio, né? Mas não pode obrigá-lo a beber. Né? Aqui a gente está tentando te ajudar, mas para você ir para frente também, quebrar essa barreira, você também tem que fazer a sua parte. Exatamente, galera. Escuta, isso aí é sábio, sabe? Mas é pura verdade, cara. Exatamente, isso aí é tudo. Então vamos lá para a segunda pergunta. Como está sendo essa experiência para você? Como que é estar com essa experiência, a galera que quer evoluir, quer um processo, não quer ficar no mesmo lugar onde iniciou, quer quebrar barreiras? Como funciona isso para vocês? O que vocês têm em mente? Quem quer começar? Manoel e Gabriel? Manu, primeiras damas. Manu? Por favor, Manu, como está sendo essa experiência para você? Olha, cada dia é uma evolução. Cada desafio ele tem uma proposta que a gente evolui sem perceber. São dicas técnicas de postura, técnicas faciais, corporais, ou até mesmo um processo de preparação. Então, isso daí fez a minha postura melhorar bastante. Antigamente, eu não teria coragem de fazer esse tipo de live. Eu me esquivo o máximo possível de uma apresentação ao vivo, justamente por ter essa insegurança, por travar. Eu venho observando que a minha dicção, a forma com que eu venho me expressando, vem evoluindo cada dia mais e com certeza isso vai ser ganhos para mim futuramente, independente do que eu queira fazer. Não só voltado para uma entrevista, mas até mesmo para gente que quer trabalhar com digital, com influencer, mesmo que seja voltado para a sua área, isso é fundamental, porque uma postura, a forma como você se expressa, com a sua forma facial, corporal e até mesmo a forma que você fala, faz toda a diferença na hora de atrair as pessoas para parar e ver o que você está falando, do que você está falando. Cara, isso acontece muito, porque todo mundo acha que assim, tem pessoas que parece que nascem com esse dom, cara. Simplesmente já fazem amizade fácil, chega ali comunicação, fala com o professor, o diretor, então na empresa fala com um diretor, um gerente, com uma facilidade. Mas isso não é natural para todo mundo, não é simples, não é todo mundo que nasce desse jeito. E às vezes a pessoa é muito boa de comunicação, mas não sabe que ela é boa nisso. Isso que é o porém. Tem muita gente que não sabe que é boa nisso. Tem determinados assuntos que ela trava. Tem o pessoal do fundão da escola que é muito bom em falar e acaba sendo inibido por causa disso, né? Não é motivado a se comunicar. Exatamente. Tu me lembrou uma história, porque as pessoas normalmente acabam criticando essas pessoas que ficam lá no fundo. É claro que atrapalha a aula, não tem como passar esse conhecimento que o professor quer passar ali para a turma. Porém, imagine só, esse cara que tem um monte de colega em volta dele, esse cara é um baita de comunicador, cara. Ele é um baita de comunicador. Imagine se esse cara vai para uma área de vendas, onde que você é necessário falar com diversas pessoas sobre diversos assuntos e atrair o público, chamar a atenção.
pô, esse cara estaria milionário. Eu acho que é um dom da pessoa, só que a gente acaba sendo olhado de uma forma negativa. Então, isso É acaba interessante. que... Sim, É interessante que essas pessoas são inibidas, né? Porém, tem uma frase interessante do Einstein, que ele fala que todos nós somos gênios. Mas, porém, se você julgar um peixe pela habilidade de subir numa árvore, ele vai se sentir inútil pelo resto da vida. Então, tipo, isso acontece muito, né? A pessoa que senta no fundão, ela é inibida, né? Não se comunica, ela é cheia de pessoas em volta, mas ela é julgada por isso. Mas, porém, ali ela é um gênio. Mas aos nossos olhos, né? Ela tá sendo julgada por habilidade de subir na árvore, sendo um peixe. É óbvio que ela vai se sentir um inútil. é claro, não tem como você chegar e falar um pedreiro, pô, faz um bolo aí pra mim. Tudo bem, o cara pode saber também fazer um bolo, só que pra profissão, pô, qual o sentido disso? Não faz sentido. Tem que ser direcionado e também tem que ser orientado, que é o mais importante. Porque simplesmente você cortar ele, você simplesmente está perdendo um ótimo vendedor lá na frente, um ótimo influencer. Eu acho que ele pode influenciar realmente diversas pessoas. Não influenciar, entenda, galera, que não é a parte negativa que eu estou falando. Influenciar em si é de ter uma comunicação boa, fazer identificação com o próximo, entende? Não é É influenciar ser persuasivo. Exato. Não entendo a parte negativa porque são coisas totalmente diferentes. A gente não está abordando nada negativo aqui, a questão é crescer, não é atrasar ninguém. Entende? Quer complementar mais alguma coisa? Eu tenho que responder a pergunta, né? Qual é a pergunta? Como está sendo a sua experiência para você? Você está comunicando com todo mundo que quer crescer, quer evoluir, quer quebrar essa barreira. Como a gente já vem fazendo esse ano todo, né? Para quem não sabe, eu e o PC somos amigos, né? Estudamos juntos, fazemos a mesma faculdade. E, tipo, essa evolução tá vindo desde janeiro, né? A gente tá nessa atuada aí. E tá sendo, pô, incrível. Principalmente agora, né? Entrando no curso, eu parei e pensei, caramba, se fosse ano passado eu não entraria e não estaria aqui falando com vocês, né? Então, tá sendo uma experiência, assim, incrível participar do curso. É claro que aqui a gente não tá obrigando a vender o curso, né? Mas aqui a gente tá falando de fato, né? A The Bridge, né? Que é um grupo, o Gabriel e o Gustavo, eles sabem muito bem que poderiam fazer esse curso aqui muito mais fácil, né? Tipo, não precisaria ficar ali online, a gente gravando vídeo e tal. Mas essa é um método que funciona perfeitamente, cara. Que revoluciona mesmo. Você vira uma pessoa que gosta de se comunicar, sabe se expressar. Então, pô, pra mim tá sendo, pô, incrível, incrível. Pô, exatamente, cara, como você falou. Sobre a parte da minha experiência, como tá sendo, eu vou pegar um pouco do que você falou. Como a gente se conhece, o pessoal aí, a gente mora até próximo em si, a gente conversa muito e tem coisas que a gente já fez, tipo metas que a gente colocou para o ano em si, a gente fala um pouco mais sobre leitura. Eu estipulei para mim, para esse ano, ler 6 livros, eu estou no sexto lendo, sexto para terminar agora. É claro que a meta de cada um é diferente, a gente coloca de acordo com o que a gente tem, sabe que vai cumprir, ou não é que sabe que vai cumprir, porque você sabe como vai cumprir na meta, você já sabe. Então você tem que elevar um pouco mais para você correr atrás. Exato. E essa questão do curso de oratória veio no exato momento, porque eu tenho conversado com o Gabriel, eu falei, cara, a gente tem um canal em cima, mas só você aparece nos vídeos. Eu ficava mais para trás pesquisando alguns conteúdos e tudo mais, só que eu me travava, eu não conseguia gravar, cara. Teve uma vez que eu fiz um shot no YouTube, cara, isso ali eu saí suando demais, nervoso. Aí o cara, não sei o que tá acontecendo. Quando a gente viu, a gente participou de um grupo, que era para uma empresa, tal, para entender como funciona e tudo mais. Aí depois o Gabriel e o Gustavo veio entrar com a gente, conversar sobre a questão do curso de oratória. Aí ele explicou como que era e tal, pô, cara, interessante. Aí conversamos um pouco mais, daqui a pouco você entra, Gabriel, cara, eu acho que apareceu pra gente isso, porque vai desbloquear, porque tá numa parte do nosso processo, a gente já tá fazendo a criação de conteúdo pro YouTube, você já tá nessa parte de gravar e tudo mais, mas a gente tá num amadurecimento, né, sempre evoluindo, e eu acho que isso é quebrar a barreira. Eu simplesmente ia começar a fazer vídeo, buscar, botar um pouco mais na cara a tapa, entende? Eu tava me sentindo incomodado, que, pô, só o Gabriel tava mostrando ali, não é nem questão de imagem em si. Eu acho que é bom quando a gente tá fazendo isso em grupo, em dupla, todo mundo participe e dê o máximo de si. Eu não tava me sentindo confiável, não tava dando tudo de mim.
Então eu tava meio É incomodado. tentar sair da zona de conforto, né? Porque fala, pô, Exato. isso aí é uma barreira pra mim, eu vou me esquivando, e você nunca vai quebrando essa barreira. Quando você É, sai da zona de conforto, aí que a vida começa. Na zona de conforto não é vida ainda. exato, tá na inércia, né, cara? Vai ficar parado ali. Você tem que buscar evoluir. Então, isso fez com que no início do curso, a agonia só a primeira atividade tem que fazer o quê? Mas para quem você não sabe, a gente tem uma atividade todo dia. A gente tem um desafio todo dia. Então, isso ali não nos permite já ficar na inércia. A gente tem que fazer. É por isso que é chamado desafio. Então, cada desafio fez uma mudança extremamente, eu acho, na vida de todos nós aqui, de outros participantes, que não somente a gente no grupo. E isso que fez a total diferença para mim, respondendo essa pergunta, né? E é excelente estar num grupo de pessoas que querem buscar crescimento, né? Evolução. Porque é aquilo, como dizem, viu numa frase no livro, não me recordo do livro agora em si, que nós somos a média das 5 pessoas que nós passamos mais tempo. Se eu não me engano, É o livro Pai Rico, Pai Pobre. É mais ou menos Pai Rico, Pai Pobre. essa frase. Eu não sei se é exatamente dessa forma que eu falei, mas eu acredito que deu para entender. E realmente Eu já vi essa frase no livro Pai Rico, Pai Pobre e o Milagre da Manhã. Os dois falam que nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos. Então, ou seja, se você... É aquele ditado, até a gente falando aqui antes, a gente falou, né? Aquele ditado, se você se junta com porco, farelo come. Né? Qual é o outro ditado, Emanuele? Me diga com quem tu andas, que direis quem tu és. Então, esse aí é o mais conhecido, cara. Esse aí. E pior que é verdade, né, cara? Você concorda? Você, Manoel, você já parou pra. Não sei se você parou pra pensar nisso, mas você já observou que em alguns momentos você estava em lugares que não te agregavam em nada e você estava ali só por inércia. Exatamente. Pô, isso não te levava a nada, né? Pô, com certeza todo mundo passou, gente. Não fala que é só um ou outro. Às vezes você tá passando agora e não sabe. Para analisar um pouco, porque com certeza, se você não está passando agora, já passou desse processo, tem pessoas em volta e próximo a você que está passando. E é aquilo, cara, amigo é aquele que fala, né? Nada de deixar a pessoa sem graça ou algo do tipo assim, mas a gente quer evolução, então não custa nada. Pô, galera, você lê livro, qual livro você está lendo? Pô, é muito interessante esse tipo de pergunta. Porque se a pessoa pode falar. Que o amigo é aquele que te chama atenção no oculto, né, e te elogia em público. Então, o amigo é isso, cara. Tipo, tá discordando. Pô, eu e o PC aqui, o que a gente mais faz é discordar. E qual a frase que a gente usa, PC? Fala aí a frase. Eu não lembro agora a frase em si, cara, direto. Deixa que eu falo, então. A frase é assim, eu respeito seu posicionamento, mas acho um posicionamento burro. Mano, então é isso que a gente é amizade. Tá vendo? Cara, exatamente, cara. Isso a gente escutou muito em podcast, cara, principalmente de investimento sobre determinados outros assuntos, que é muito interessante. E também o podcast é uma boa prática para quem quer começar a se comunicar bem. O podcast, para quem não sabe, é como se fosse uma entrevista de áudio. Hoje em dia tem mais de vídeo, né? Então isso ajuda muito. E como a gente falou dessa questão de amizade, né, que é bom a pessoa falar, isso a gente tem dentro do nosso grupo, que é o de oratória. Todo dia a gente tem um desafio, os nossos organizadores, o Gustavo e o Gabriel, eles nos dão feedback. Como está a nossa evolução, qual é o processo que a gente pode melhorar. Então, o feedback é excelente, porque é muito difícil você se avaliar. É muito mais fácil você perguntar e pedir para alguém, porque ela está avaliando de fora, sabe, de uma forma mais completa, de como que você pode evoluir. Que às vezes você se autoavaliando, eu não sei vocês, mas eu até faço essa pergunta para vocês. Vocês têm noção que às vezes você tentando se autoavaliar, você só vê a parte negativa de você? É muito mais fácil você ver somente a parte negativa, porque você só se preocupa com isso. Você nunca para e, caraca, eu sou bom nisso aqui, eu tô melhorando isso aqui. É muito difícil você ver na parte positiva. Por isso que o feedback é muito interessante para você saber se você está no caminho certo, se você está nesse processo, é isso que você quer. É muito bom. Também. Pode falar. Foi mal, tô te interrompendo direto, mas fazendo um contraponto aqui também, tem pessoas também que só conseguem ver o seu lado positivo, né, também. A pessoa acha que ela é incrível em tudo também, aí vem alguém e fala, calma,
isso aqui que você está fazendo está errado, isso aqui que você está fazendo está equivocado. E a pessoa se sente muito ofendida. Então também tem esses dois paralelos, pessoas que só veem defeito em si mesmo e pessoas que só veem qualidades em si mesmo. Tem que saber dosar isso aí. Tem que saber E dosar realmente. o que o Gabriel falou, eu acredito que essas pessoas que só vê a parte negativa, é mais fácil de trabalhar do que as pessoas que só enxergam as partes positivas. Porque quando você fala, não, você tem que melhorar algum ponto, geralmente ela não aceita, ela é mais difícil de ter aceitação. Já aquela pessoa que se autocritica, quando você, não, mas isso tá legal, ela dá até uma maneirada, ela dá uma relaxada. Já a pessoa que acha que tá 100% certo, não, essa já é bem mais difícil de se trabalhar. Porque o ego tá lá em o cima. ego. Eu ia falar isso agora, o ego, cara, o ego é complicado, cara. Você bota isso na cabeça, você nunca sabe demais. Você sempre tem algo a aprender e a ensinar. Cabe a você decidir. Porém, é muito melhor você ensinar, aprender também. Porque se você se achar superior a todos, cara, olha só, você pode crescer dentro da empresa e tudo mais, mas como pessoa, eu acho que ninguém te quer por perto. Eu acho que todo mundo quer evoluir junto, não simplesmente evoluir separadamente. É sempre uma mão lava a outra. Já viu esse ditado, uma mão lava a outra? É exatamente isso, cara. É dar as mãos e caminhar junto. Esse é o processo. Se tem mais alguma coisa a acrescentar, eu acho que tem mais uma pergunta aqui que é bem interessante. Mas antes disso, eu acho que a gente poderia, no final da live, deixar uma dica pro pessoal. O que vocês acham? Deixar uma dica aí que eu acho que é muito interessante para carregar para a vida. Eu acho que de algum desafio que a gente achou interessante mudou. Foi um estalar de dedos aí, uma virada de chave na nossa vida. Eu acho interessante. O que vocês acham? Acho que é super válido. Pô, então, galera, se vocês aceitam essas dicas aí, bota um coraçãozinho aí no comentário. Vamos ver aí a interação aí da galera. Valeu, vamos aguardar. Também compartilha com os seus 5 mil amigos mais próximos também. Exatamente, né? Você que é uma pessoa aí muito comunicativa, uma influencer aí, pode compartilhar, solta o coraçãozinho aí. Obrigado pela participação aí, Lucas, Gil, Oliver, Luciane. Pô, tem bastante gente aqui, hein? Obrigado aí por tudo. Marcos, Diego, tem uma galera. Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Uma próxima pergunta. Em que momento isso vai te ajudar? Em que momento esse curso vai te ajudar? O que você acha disso? Tem alguma noção assim, que possa te ajudar, que vai fazer perder timidez ou medo dessa vergonha em si que você tem? Em que momento esse curso vai te ajudar? Resumindo a pergunta. Eu posso começar. Deixa eu começar. Peraí, deixa eu começar. Quem pode começar? É assim. A partir do momento que você está... Vamos botar que você está desempregado no momento. Você recebe uma vaga, está disposta, só que você tem que fazer uma entrevista. Se você chega lá e o cara começa a te fazer algumas perguntas, tanto pessoal quanto profissional, e você fica totalmente travado, fica aqui agoniado, então nervoso, começa a coçar a cabeça, suar é normal, tá normal. Mas começa a falar gírias, ou então dá as pessoas você está assustado, não saber o que fazer, ficar movimentando a mão desesperadamente. Isso é ruim, né? Imagina, você está analisando uma pessoa. Nervosismo é normal. Porém, não conseguir se comunicar fica mais difícil, porque às vezes você é uma boa pessoa, tem interesse naquela vaga e sabe sobre todo tipo de assunto que vai ser abrangido ali naquela entrevista. Porém, se você não tiver a tranquilidade e a forma de se comunicar bem, é muito difícil você passar nessa vaga. Isso é muito complicado. Opa, Gabriel, pode falar. Tem uma frase até que o pessoal da The Bridge fala, né? O Gustavo e o Gabriel. Eles falam, né, que não basta ser bom, né? Você tem que parecer bom. Não basta, falar, eu sou incrível. Mas você tem que mostrar para o entrevistador, mostrar para as pessoas que você também é bom. Né? Então, é isso. Pode continuar. Então, exatamente. Você tem que transparecer aquilo que você realmente quer. Não simplesmente ficar nervoso e pronto. Eu acho que isso é muito interessante. É o que mais dá para a galera buscar aí, se interessar sobre o assunto.
vai fazer total diferença na vida de vocês. Quem quer ser o próximo a responder a pergunta? Em que momento Então, isso vai te posso ajudar? falar? Pode, claro. Já que você falou sobre emprego, entrevista de emprego, né? Quando eu era mais novo, né, eu me cadastrei numa vaga, acho que eu tinha uns 14, 15 anos, vaga de jovem aprendiz, e que no qual, né, eu fui chamado, eles me ligaram e falaram, poxa, Gabriel, tem aqui uma oportunidade para você, tal, o valor tal, você tem que estar aqui amanhã. Cara, eu falei, pô, não vou porque eu tenho muito medo, eu vou chegar lá e não vai ser legal. E isso, poxa, olha só como poderia ser diferente, né? Então, tipo, isso nos bloqueia de uma forma, né, de se comunicar, de sair de uma zona de conforto, principalmente, que te limita, né? Aí você começa a viver no ser, né? Vive no ser. E, tipo, você começa a olhar, pô, a vida que eu poderia ter, ou aquilo que eu poderia fazer, a oportunidade que eu perdi. Então, cara, se tem uma oportunidade principalmente de crescimento, vá, tá? Não fica esperando a sorte, né? Porque a sorte, como dizem por aí, essa sorte não existe, né? Para mim, sorte é oportunidade mais preparo. Ou seja, eu recebi a oportunidade para a vaga de emprego, mas porém não estava preparado. Então, isso que é sorte. Se você ficar no sofá esperando que as coisas aconteçam, isso não vai acontecer. Não vai jamais, cara. Você tem que se preparar, cara, antes de tudo, cara. Não conte com a sorte, que a sorte nunca vai ajudar ninguém, cara. Isso aí, se acontecer em algum momento, vai ser a primeira e última vez e pode ter certeza que não vai te levar a nada. Isso ali vai ser algo momentâneo e vai parar por ali mesmo. E aí, Manoel, e você? Em que momento isso pode te ajudar? Eu acredito que isso vai, além das entrevistas, né, de emprego, que possa auxiliar para as novas oportunidades, até mesmo em eventos, a gente conseguir uma comunicação, uma interação mais rápida com várias pessoas, um entrosamento melhor, justamente porque a gente vai começar a trabalhar essa timidez, começar a trabalhar essa falta de segurança, e isso pode fazer com que a gente obtenha mais relacionamentos, né? E até mesmo para a questão de network. Às vezes a gente vai para um evento, mas a gente é travado e não consegue se comunicar e até nem se expressar e nem conhecer pessoas interessantes. Não só pensando no emprego, mas em ter uma boa rede de comunicação, independente da área que a gente queira. A área de vendas mesmo, você pode conquistar a sua clientela sem estar vendendo diretamente. Sim. O que você citou numa parte que todo mundo agora hoje em dia já sabe o que significa network, né? Mas de qualquer forma, de uma forma resumida, é comunicação. Comunicação principalmente entre profissionais, independente da área. É aquilo, eu quero ser analista de sistemas, então, mas não necessariamente eu tenha em volta de mim somente as pessoas que estudam a mesma coisa que eu. Eu vou conhecer pessoas de RH, de marketing, gerente, esteticista, você tem de tudo, cara. É aquilo. Você tem que saber se comunicar e conhecer pessoas. O importante é o principal. Você tem que conhecer pessoas. Porque quando você começa a conhecer as pessoas, cada um tem uma mentalidade diferente. Então você já começa a aprender daí. Exato. Às vezes uma pessoa vai te falar uma frase ou algo que passou na vida dela, que tu vai se identificar ou vai falar, pô, cara, isso é interessante. Eu acho que o que essa pessoa fala vai me agregar muito valor aqui. Dá para me utilizar tanto na minha parte familiar quanto na parte profissional. Isso é muito bom, principalmente hoje em dia. Acho que network nunca foi tão forte como hoje em dia a gente está citando. Você quer completar mais alguma coisa, Manoel? Quer falar mais alguma coisa? Não. Não? Deixa eu falar. O network, né, seria, no caso, eu já li muitos livros, e tem um livro, A Arte de Pensar Claramente, que ele bate muito em cima de especialista. Pessoas que se julgam especialistas, só trabalham naquilo, e muitas vezes elas erram também. Então, tipo, se uma pessoa que só sabe falar um assunto, né, chega a ser chato. Tipo, você tenta introduzir um novo assunto, e a pessoa só sabe falar aquilo. Por exemplo, você citou, né, que a gente, como analista de sistema, a gente não pode só ficar com pessoas que é analista. É claro que, tipo, profissionalmente é muito bom,
Mas a partir do momento que você tem que se comunicar interpessoalmente, né, com as outras pessoas, pô, você começa a abrir um leque muito maior, vocabulário, história. Pô, às vezes você acha que, tipo, você tem uma história triste ou uma história muito alegre, pô, vai ver outras pessoas, né? Tem gente que tem uma história muito triste. Tem gente que tem uma história muito mais alegre que a sua. Então você abre esse leque e você passa a ser uma pessoa muito melhor, né? Aprende com o erro dos outros e por aí vai. Cara, tu citou algo muito importante, essa parte de aprender com os erros dos outros. Pô, isso é essencial, galera. Eu acho que bota na mente de vocês. Não é muito mais fácil você aprender com o erro dos outros do que você já viu a pessoa cometer o erro e você para e pensa, pô, deixa eu cometer para ver se realmente é isso. Não faz sentido, correto? Até que mesmo, né? Eu falei, pô, eu não fui para uma vaga de emprego quando eu era adolescente por causa de medo. Tipo, agora, se você receber uma oportunidade, cara, vai. Não fica com medo, aprende com o meu erro. Aprende e vai. Que volta aquele ditado, né? Tá com medo, vai com medo assim mesmo. Essa questão de pessoas também se comunicar, só saber falar, ou somente dela, ou então somente sobre a profissão dela, pô, acho que tem que parar um pouco e analisar e escutar um pouco mais. Porque a gente aprende muito escutando. A gente escutando, pô, tudo bem, a gente aprende também ensinando. Porém, em alguns momentos a gente tem que aprender também. Não tem como você ensinar sem você saber. Então, não adianta eu querer ensinar para você como que é a profissão de pedreiro se você não está interessado nisso ali. Pode ser um assunto aleatório, a gente está conversando rapidinho, tudo bem, tá. Ou então eu ser um pedreiro e ficar falando para você, martelando sobre a minha profissão. Não faz sentido. Tem que ser Gostei do trocadilho aí. Gostou do trocadilho? É pedreiro martelando? Pode seguir. Pô, isso aí foi pensado muito em cima da hora mesmo. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver o comentário aí. Vocês estão conseguindo vendo? Conseguiram ver? Cara, não, tá muito pequeno. Mas pode ler aí. Gente, se tiver perguntas, pode falar, tá? Estamos abertos. Pode, isso aí, gente. Bota o coraçãozinho pra ver quem tá aí na live ao vivo aí, falando. Deixa eu ver aqui, eu acho que Diego, tal de Diego. Tive a oportunidade de trabalhar com a Manu e uma das dificuldades que eu tinha era na comunicação. Dificuldades em aplicação de feedback e me relacionar com meu líder e meus liderados. Pô, olha só. Eu trabalhou contigo, né, mano? Diego. Trabalhou. Era exatamente dessa forma? Tinha essa dificuldade realmente de comunicação, dar feedback? Ele no início sim, mas foi uma parceria muito boa e ambos aprendemos bastante. Aquela questão do processo, né? É o processo, é aquilo. Tem pessoas que chegam e simplesmente ficam caladas. Eu era desse tipo de pessoa. Eu chegava no ambiente e ficava calado. Eu só começava a falar quando eu tinha mais um pouco de intimidade com a pessoa. Aí eu começava a me soltar um pouco mais, tal. Eu sempre tive dificuldade de falar baixo, de falar alto, na verdade, dificuldade. Eu sempre falei muito baixo. As pessoas falavam, para falar mais alto, você tá falando para dentro. Eu não tinha isso, eu tinha esse problema. Acho que eu do curso, depois que algumas atividades que a gente fazia, vou dar até um spoiler aqui, uma delas a gente tinha que ficar com uma tampinha entre os dentes e falando. Ficar falando desse jeito. Cara, tente, vocês. Não é fácil. Depois de um tempo começa a incomodar um pouco o maxilar, porque a gente tem que trabalhar um pouco a musculatura. Oi? É isso que eu ia falar. Eu pensei que tu não ia falar o propósito da tampa. É a dicção, né? Falar melhor sem gaguejar. Isso. Você tem que trabalhar toda a musculatura. Você tem que soltar. É igual um exemplo que eu dou quando eu lutava kickbox. Então, antes que a gente fazia qualquer atividade, a gente se alongava. A musculatura precisa soltar um pouco mais. Simplesmente você tentar fazer algum movimento brusco, sem alongar, com certeza você vai se machucar de alguma forma. Seu músculo não está preparado, ele não está relaxado totalmente para isso. Então, isso é muito interessante. Vamos lá. Eu acho que... Oi, pode falar. O desafio da The Bridge era fazer uma live de 25 minutos, né? Até mínimo 25, máximo 40. A gente já passou dos 40, mas a gente vai seguir. A gente vai seguir porque tá muito legal o papo. Então, The Bridge, corta aqui essa parte que tá valendo, e a gente vai continuar. Isso é verdade, cara. Eu não sei se tem uma limitação aqui de tempo para live, mas se tiver, eu acho que vai cair em algum momento.
Mas vamos prosseguir aqui. Eu acho que aqui, ó, uma tal de a massa. Acho que é a massa. Daniele. A Daniela que fez a pergunta? É. Não, o nome dela é Daniele, Ah, tá. mas ela tá amassada. Beleza. A Daniela perguntou aqui, ó. Tem alguma técnica para parar de falar muito, tipo, no meio das falas? Ora, olha só, a gente tem muito essa dificuldade, né? Por exemplo, tem alguns momentos que a gente fica falando muito né, aham. Tem muitas coisas assim repetitivas. E realmente tem algumas técnicas para tudo, né, cara? Tanto para vícios de linguagem, vícios de linguagem corporais, verbais. Então a gente trabalha de algumas formas assim. E a The Bridge, ela simplesmente mostra pra gente algumas técnicas dessas. Quer falar alguma coisa, Gabriel? Quer citar algum exemplo desse? Como ela falou, uma técnica é começar a se gravar. Começa a se gravar falando, né? Eu comecei a perceber que eu falo muito né. No final da frase eu boto um né. E é justamente eu emendo o né junto com a palavra. Então quando eu vou fazer o vídeo eu nem consigo cortar. Então é isso, você vai se gravando, vai vendo como você se gesticula, como fala e vai tentando retirar essas falas, né? Tipo, né, coisa, vai tentando trabalhar isso, mas só você precisa se gravar, principalmente com a câmera frontal e vai moldando isso, vai cortando essas arestas. Cara, exatamente, você falou. Pode falar, Mané, depois eu cumprimento. A questão também do falar muito, aproveitando a técnica do Gabriel, é você se gravar e sempre tentar aperfeiçoar e tentar ser mais objetivo com relação àquele assunto que você quer transmitir. Porque aí você não prolonga tanto e aos poucos você começa a modelar para ser claro, objetivo e nem tão longo, mas também nem tão curto. Exato. É muito interessante. Uma das coisas que você, complementando o que você falou, mano, pode fazer esse tipo de gravação determinando um tempo estipulado. Vou fazer aqui uma gravação de 50 segundos. Então você tenta cravar essa gravação em 50 segundos. Nada mais e nada menos. Você vai te forçar ali a ter o tempo de resposta do que você está falando. É justamente para equilibrar esse tempo que você tem que falar de umas coisas. Para você também não sair atropelando, né? Às vezes a gente tem o costume de falar muito alto e a gente acaba embolando algumas palavras e gaguejo, algo do tipo. Isso é muito comum. E para mudar um pouco isso, aqui, ó, lembra? Canetinha, abrir um pouco a boca e deixa a palavra sair. Não trava, não fica pulando, comendo palavras. Isso aqui é muito importante. Parece brincadeira, né, cara? Uma tampinha. Olha essa diferença, cara. Faz muita diferença na parte da evolução. Pode falar, Gabriel. Também é interessante observar palavras que você tem mais dificuldade de falar, né? Tem um popular trava-língua, mas tipo, palavras como normal. Eu tenho muita... já comecei a gaguejar porque eu tenho muita dificuldade de falar essa palavra, que é cadastro. Não sei por que eu tenho muita dificuldade de falar essa... Como é? Fala aí pra mim. Cadastro. Então, eu tenho muita dificuldade de falar essa palavra. Então, o que você tem que fazer? Trabalha em cima dessa palavra. Vai falando essa palavra, escreve, vai tentando quebrar essa barreira. Mas eu tô tentando ainda. Cadastro. Eu falei, mas porque eu forcei muito. Mas é isso. Vai vendo qual é a palavra, qual é a frase. O que você tem dificuldade, trabalha em cima disso. Sim. Exatamente, cara. Faz parte do processo, novamente. É o processo, galera. É uma evolução. Você não vai aprender isso aqui do dia para a noite. Para você ter noção, nosso desafio são de 14 dias. Então, mas são 14 dias direto, é todo dia, é de segunda a segunda. Não acha que sábado e domingo é descanso depois. Não, é sábado e domingo. Ainda temos a reunião também no domingo, comunicando, temos o feedback. Tem um horário ali específico para te mandar o desafio, para você estipular um horário melhor para você, que a gente também trabalha, né? Trabalha, faz curso. Todo mundo é aqui, é correria. Ninguém quer ficar parado, só trabalha e chega em casa e fica esperando desafio. Não, a gente faz outras coisas. A gente quer evoluir. Então, esse é o processo. Tem que caminhar e tem que correr atrás. Nada vai ser fácil. Tira isso da cabeça que nada que é bom vem fácil. Porque quando tudo vem fácil, vai embora fácil. Isso é certo. Eu ia até falar, a gente falou na metade da live, que a gente ia querer dar dica, né? Só que a gente até nem citou e já tá falando todo tipo de dica.
Eu acho que, Ah, além mas é dessa que a gente já interessante. falou, sim, Já tem mais. além dessas coisas, já que a gente está nessa parte de dicas e tudo mais, falando um pouco mais de evolução sobre esses desafios, você tem alguma dica que tipo, ficou marcado, algum desafio específico da The Bridge que citou que ficou, cara, isso daqui foi uma virada de chave para mim. A partir daqui, eu evolui muito. Vocês têm alguma parte específica que você pode compartilhar esse conhecimento com a gente? Hein, Manuel? Bom, para mim foi a questão da preparação, né, para uma entrevista ou para uma apresentação, que é como se fosse um ritual de todo um processo de alongamento corporal para te deixar mais relaxado, palavras que vão te incentivar a não retroceder, a não fugir, né, da entrevista, da apresentação. Uma simples música que pode te motivar e te deixar mais animado, te dar uma recarregada nas energias. E também essa da dicção, que é a da caneta. Apesar de eu ter achado muito difícil, mas ela realmente trabalha, ela desenvolve a sua forma de falar, melhora quando você abre melhor a boca, você consegue falar melhor nos vídeos, as pessoas conseguem te entender melhor. Então, para mim, os dois principais, assim, que teve a mudança chave foi esses dois. Pô, é exatamente o que você falou, né? Que a parte da dificuldade de colocar a tampinha em si tem a opção de simplesmente, não vou fazer essa opção. Mas aí, você quer permanecer na mesma coisa ou você quer evoluir? Então, Deu uma travadinha. Opa, tá me ouvindo agora? Travou, mas agora voltou. Tá, então, recapitulando aqui. A Manuela citou sobre a questão da dificuldade que ela teve de falar com a tampa. Ela tinha duas opções. Ela simplesmente não fazia, ou ficava ali com medo de permanecer no mesmo lugar, ou enfrentava o medo e evoluía. É isso, é dessa forma. E uma outra coisa também é da questão da comunicação essencial. Você citou um outro exemplo agora no início. Sim, sobre a música. Claro que no início da live, quem começou aí, escutou, eu botei uma Linkin Park, uma música de início, é claro que foi proposital, faz parte de um dos desafios, é um ritual que nós fazemos, faz evoluir muito. Eu não vou ficar entrando muito em detalhes, porque se vocês se interessaram, é bom e interessante vocês procurarem The Bridge. O Instagram dele é @TheBridgeConnecta. Lá eles vão te falar um pouco mais como funciona, se tem turma aberta, quando vai iniciar, essas coisas assim, tirar as dúvidas melhores, né? Eu acho que se eles estivessem talvez até online aí ou assistindo a gente, não sei se eles estão, poderia fazer uma participação rapidinho. Será que eles estão online? Será que eu consigo ver isso? Eu acho que não. Acho que eles não estão por aqui, não. Não estão aqui, não. Mas não tem problema. Vou falar o meu, então. Pode falar. Vou falar o que eu achei mais difícil, né? Para mim, o que foi mais difícil foi... o desafio era titulado... Era titulado Desafio da Timidez. Consistia em você ligar para alguém que você não tinha tanto contato assim e chamada de vídeo. Ou seja, você teria que ligar para alguém, ter um assunto, né, e com uma pessoa que não tem tanta intimidade assim, e você conversar. Eu falei, caraca, cara, eu fiquei suando. Esse desafio foi muito para mim. Foi um desafio que me tirou da zona de conforto mesmo. Eu falei, caramba, eu vou ter que falar com alguém, eu tenho que cumprir. Então, isso foi muito difícil para mim, né? E isso bate diretamente com a oratória, né? Que é quebrar a timidez. Pessoas que não conseguem assim falar em público, falar com a câmera, é isso, é timidez, é medo de ser julgado errado. E tem um filósofo, né, que é Sêneca, que fala que tem uma frase que ele fala que é no campo de batalha que o gladiador pede conselhos. Ou seja, é na prática que você refina a sua teoria. Não adianta nada você ser uma pessoa muito teórica, uma pessoa que lê, que estuda, e você não ensina isso, não passa para alguém. Então, você tem que estuda 20% e executa 80%. Essa é a regra. Seja uma pessoa mais prática do que uma pessoa teórica. É claro que a teoria é muito importante, mas a prática é que vai fazer você evoluir de fato. Exatamente, cara. Essa frase é pura verdade, né?
Imagina, você ficar lá, você está estudando, um exemplo, você está estudando medicina. Você leu, estudou durante anos, aí só que durante esse tempo todo você não botou a mão na massa, cara. O que você faz? Vai sofrer de qualquer forma, cara. Você tem tudo aqui. Só que na mão ali, na prática, você pode simplesmente travar, ficar com medo de fazer alguma coisa porque você não teve essa experiência, você não vivenciou. Então é muito difícil. Eu acho que tem pessoas mandando aqui comentários, deixa eu dar uma olhada aqui. Júlia Pereira. Olha a Júlia aí. Vamos lá ver o que ela falou. A conversa e o relacionamento também é muito importante. O desenvolvimento da fala, pensamentos e melhor interação. Exatamente, cara. Eu acho que o relacionamento é muito importante. Porque para e pensa. Se você não consegue se comunicar com seu parceiro, com sua parceira, como você consegue fazer isso com uma empresa, com uma palestra, com uma pessoa que você nunca viu na sua vida? É aquilo, cara. A pessoa que está do seu lado é aquela que vai caminhar para sempre. Então você tem que ser aberto, você tem que estar disposto a ensinar tudo quanto a aprender. Isso é essencial. E realmente, cara, a Júlia falou tudo aí. Vocês têm alguma coisa de Eu discordar? senti uma indireta aí. Senti uma indireta. Pra quem não sabe, a Júlia é minha namorada. Né? Então, de fato, eu tô quebrando isso, né? Eu sempre fui uma pessoa mais quieta, não tem jeito. Eu sempre fui uma pessoa mais retraída. E com o tempo eu tô quebrando essa parte de falar, de se expressar. Então, senti aí a indireta. Não, mas isso faz parte, eu acho que aquilo não vai ser o primeiro nem o último que acontece isso. Eu também não era muito de como se comunicar, né? Eu acho que eu tentava mesmo demonstrar isso de alguma forma, só que eu não falava. Só que você tem que falar, cara. Você sente alguma coisa, você pode demonstrar. Mas você também tem que falar. Isso é essencial, cara. Eu acho que, tipo... Sim. Eu acho que o que passa na cabeça, né, de uma pessoa tipo, que não gosta muito de falar, de comunicativa, né, é porque ela pensa que o problema ele vai ser resolvido sozinho. Né? Ou seja, tem um problema que precisa se resolver comunicando e você fala, não vou entrar nesse mérito. Não vou, deixa que isso aqui vai se resolver sozinho. Ele não se resolve. Então, tipo, é difícil quebrar essa barreira, mas é preciso transpassar. Exato. Voltamos para aquilo que a gente está repetindo na live toda, galera. Evolução. Processo. É exatamente isso. Você concorda com isso, Emanuele? Você sabe que dentro do relacionamento possa ter essa evolução, acho que é o início de tudo? Sim, a comunicação ela é a base de tudo. Você tem que saber trabalhar a comunicação, ter evolução, né? E quanto mais você trabalha essa comunicação, melhor fica de entender o que cada um quer, o que cada um gosta e respeitar também as diferenças. Então, a base é a comunicação. Não dá para ele tem que entender que eu não gosto disso. Mas e se ele não sabe? É através da comunicação que a gente expressa o que a gente gosta, o que a gente não gosta, até onde a gente aceita, até onde que a gente não aceita. E a gente tem que dizer para o outro quais são os nossos limites. Não dá para esperar que ele vai adivinhar e vai entender os nossos limites, porque não tem como. Então é a comunicação que vai... É igual a questão da proposta do curso, exatamente. O que acontece? O nosso desafio não foi simplesmente chegar e, Gabriel, você vai chegar agora e fazer uma chamada de vídeo com a sua namorada. Não faz sentido ser uma proposta do curso você fazer isso, porque querendo ou não, por mais que talvez você não se comunicasse tanto, um exemplo, só que é uma pessoa próxima. Então seria fácil de qualquer forma, você teria um assunto ali específico para poder falar e pronto, Só que a proposta, o desafio foi uma pessoa que você não fala há muito tempo ou não teve muito contato. Agora para e bota isso na cabeça. Vocês que nunca fizeram um curso de oratória, têm essa dificuldade, o que você passaria para sua cabeça? Bom, como que eu vou ligar para uma pessoa do nada, fazer minha chamada de vídeo, tá, galera? Fazer uma chamada de vídeo. Para você ver a pessoa ali, imagina. O que você vai falar? Você tem que tem um tempo que é estipulado, que é interessante. Só que é muito difícil você falar com uma pessoa que você não tem muito contato. E é por isso que eles botaram isso. Oi?
O que você vai abordar? Porque assim, tem tanto tempo que você não fala com ela, como você simplesmente vai ligar num domingo, que talvez é um dia de descanso, ou que ela esteja com família. Então tem que ser alguma coisa que vai despertar essa comunicação e fazer ela continuar. Você E tem de fato, que né? Foi no saber. domingo mesmo. Poxa, exatamente, galera. Imagina, você tá no domingo aí, ó. No domingo na sua casa, quer ir pra uma praia, algo do tipo, você tem a total liberdade, tá? Não tô falando que isso é errado, não. Mas se você tá no curso, tá disposto a evoluir, se você fosse pra praia, não posso fazer nada. Faz chamada de vídeo na praia, dá seu jeito, se comunica, porque é essencial, você tem que evoluir independente de onde você esteja. Se estiver em casa, você vai evoluir em casa. Se estiver na praia, vai evoluir em casa. Só não pode deixar de completar o desafio, que é muito importante. Se quer acrescentar alguma coisa, eu vou dar uma bebida na água aqui, minha garganta tá seca. Tranquilo. O teu travou. Mas vou falar uma coisa aqui, né? Questão da dica ainda, né? Uma dica, né, que eu daria é comece antes de estar pronto. As pessoas pensam que, tipo, quando eu estiver pronto para fazer isso, quando eu estiver pronto para fazer a faculdade, eu vou fazer. Quando eu estiver pronto para iniciar uma coisa, eu vou fazer. Cara, a gente nunca tá pronto para algo. A gente nunca tá pronto para chegar e falar em público. Por exemplo, vocês estão vendo que a gente está dialogando aqui, mas isso aqui pode melhorar muito ainda. Então, e o pior, tem pessoas que põem esse pronto em coisas materiais. Por exemplo, vou dar o meu exemplo. Eu comecei a estudar a faculdade, eu estudava numa cadeira de madeira. E essa cadeira eu estudava tanto, eu ficava, poxa, saía do trabalho, entrava na faculdade para estudar, estudava online, e eu ficava sentado nessa cadeira, e essa cadeira marcou minhas costas, ficou um roxo aqui na minha coluna. Mas isso, imagina se eu parasse e falar, olha, quando eu tiver uma cadeira de escritório, eu vou estudar. Pô, eu ia perder o ano. Então, cara, comece antes de estar pronto. Nunca ache que você vai estar perfeito para começar uma coisa. Nunca ache que você vai estar ali no topo para começar uma coisa. Isso tudo é um processo. Como eu disse, é no campo de batalha que o gladiador pede conselhos. Você vai fazendo e vai moldando aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você é bom, aquilo que você é ruim, e isso vai fazendo você crescer automaticamente. É claro, cara, exatamente. Você nunca vai estar pronto totalmente para uma coisa. Tem muitas pessoas que, por exemplo, quer estudar a parte de programação e fala, não, eu vou estudar, eu quero estudar. Só que primeiro eu tenho que comprar um computador quando tiver o computador. 15 mil reais, não tem esse dinheiro ainda, então não tem como eu estudar. Ou então, sei lá, eu quero fazer engenharia, mas eu não tenho dinheiro ainda para comprar uma bota para ir no pátio lá de obra. Pô, são coisas... detalhes, cara. Se você não começar, se não botar a mão, já era. Você vai permanecer na inércia. Você tem que estar disposto a evoluir. É evolução. Olha essa palavra. Tem que botar aqui um destaque aqui, evolução no destaque da live. Você tem alguma história referente a isso, Emanuela? Você concorda? Tem alguma coisa a acrescentar? Sobre a questão da evolução? Sim, exatamente. Sim. Processo. A primeira vez eu trabalhei algum tempo como analista de atendimento. E aí, numa bela época, eles resolveram colocar a gente para começar a aplicar treinamento. Cara, não estava pronta. Olha. E assim, vai começar daqui 2 dias o treinamento. Então, atualize o material e esteja pronto. E o detalhe era com pessoas novas, que eu não tinha contato. Então, eu comecei literalmente sem estar pronta. O primeiro treinamento não foi um dos melhores, só que como eu vi que aquilo ia ser realmente a minha rotina, que volta e meia eu teria ou treinamento, ou alinhamento, ou reciclagem, então eu comecei a aprimorar as técnicas para poder passar esse conteúdo de forma mais clara e conseguir que as pessoas conseguissem entender o que eu estava repassando para elas. Então foi pesquisar, estudar, procurar coisas e colocar em prática. Sim, cara. Pode falar. Eu acho que a gente tem essa questão de estar pronto por muitas coisas, mas a gente cresceu com esse ditado, né? Que é preparar, apontar e fogo. Eu vou trazer uma proposta aqui que talvez pessoas possam discordar, mas pode deixar aqui no comentário, que eu botaria diferente, né? Eu botaria preparar,
fogo e depois aponta. Por exemplo, vou dar um exemplo disso que eu falei. Preparar. Poxa, eu quero começar uma faculdade. Vou dar um exemplo aqui de faculdade. É administração. Fogo. Pum. Entra nessa área. Vai. E depois você aponta. Administração de quê? De empresas? De escritório? Então, é isso. Comece antes de estar pronto. Não fique pensando que você vai estar brilhante no começo. Você vai começar o curso de inglês e vai estar fluente. Não, é um processo. É frustrante. Você vai voltar a ser criança. Vai voltar a aprender lá, a falar o A, B, C, D. Vai voltar a ser criança de novo. Então é isso. Prepara, fogo, depois você aponta para onde você quer ir. Pô, isso é o essencial, cara. É muito importante. Voltando ao que a Emanuele falou, da questão de ter que ensinar ali para as pessoas, tem um exemplo, depois a galera pode pesquisar na internet, que é a pirâmide de aprendizado. Lá tem as porcentagens de acordo com o que você quer melhor para você aprender. E o topo, na verdade, o que você mais aprende é ensinando. Exato. Isso é essencial. Foi um desafio enorme. Você com certeza ficou nervosa ali, começou a suar, não sabia como fazia. Mas pode ter certeza que aquele momento ali que você participou ensinando a próxima pessoa, você aprendeu muito. Porque é aquilo como o Gabriel falou, né? No campo de batalhas, onde você aprende mais. Você tem que estar preparado ali, no fogo. Você tem que estar correndo ali, estar disposta. A preparação num treinamento ela é muito diferente, porque você tem que aprender o conteúdo, você tem que dominá-lo, porque se você passar a informação e o pessoal levantar a mão e falar, não entendi, você tem que tentar abordar aquele mesmo assunto de outra forma para aquela pessoa entender. Então, acaba que você tem que explicar de formas diferentes e esse conteúdo ele acaba ficando fixado na sua cabeça. Uma vez um professor falou isso para mim, que quando ele começou, era um professor de Direito Constitucional, ele falou que quando ele começou a dar aula de Direito Constitucional, ele não tinha domínio, mas que hoje ele aprendeu muito mais, provavelmente, do que ele ensinou. Por quê? Porque ele teve que fazer uma preparação diferente para conseguir abordar aquele mesmo assunto de várias maneiras, não só de uma ou duas. Então, isso acaba fazendo com que você aprenda muito mais. A sua preparação, quando você tem a responsabilidade de repassar o conhecimento para outra, é totalmente diferente do que você se preparar só para adquirir o conhecimento. Claro, muito diferente. Porque você falando isso aí, me fez lembrar uma coisa. Porque tem pessoas que elas sabem fazer. Você pode Exato. dar um desafio para ela, porque a proposta do curso em si é exatamente isso, te dá a facilidade de você se comunicar e uma facilidade em geral, pode ser no que for, dentro de casa, no trabalho, na rua. E imagina, essa opção que eu te dei, esse exemplo. A pessoa sabe fazer, que você falar, ó, quero que tu faça aqui um programa agora. A pessoa sabe fazer de uma forma excelente. Porém, ela não sabe se comunicar, então ela não sabe ensinar. Ela sabe fazer. Porém, se sentar alguém ali, ela não vai saber ensinar. Essa parte da oratória, se ela tiver a comunicação sendo excelente, ela com certeza, dali ela vai se tornar um professor, às vezes, sem saber. Vai ser algo natural, de tanto estar explicando. Então, se você se comunicar, você tem diversos ramos onde você pode ir. Dentro da sua área, ou às vezes você pode descobrir algo que você jamais imaginou. Talvez a tua área seja aquela no momento. Porém, daqui a pouco você descobrindo algumas coisas, evoluindo, você vai descobrir que você foi preparado para outras. E a comunicação é excelente, porque você conhecendo outras profissões, você pode analisar de uma forma diferente daquilo que foi passado para você antes. Às vezes a pessoa fala, um arquiteto, o cara só fica lá e desenha. Não é assim que funciona, cara. Não se generaliza por completo, não. Estuda um pouco mais, entende. Quer saber sobre uma profissão? Vai lá e conversa com a pessoa que trabalha na área. É isso. Vai atrás, corre atrás. Também o Google tá aí também. Pesquisa bastante e vai. É muito mais E o problema fácil, que você falou, né? As pessoas sabem o que tem que fazer, mas não fazem. Né? Por exemplo, Não. todo mundo aqui sabe como se emagrece, né? Mas às vezes a gente fica obeso por quê? Porque sabe o que tem que fazer, mas não quer fazer. Então, a gente sabe que para se comunicar, para se expressar, a gente tem que trabalhar isso. Mas a gente não faz. E, em outras áreas também. Acho que tem perguntas aí, tem gente falando aí. Eu não consigo ver direito. Vamos dar uma olhada aqui. Meu Deus.
Esse aqui, ó. Eu vejo aqui a Júlia. Ter uma boa dicção é ótimo. Procurar saber o conteúdo daquele ambiente e ótimo saber se expressar. Com certeza, né? Se você, por exemplo, a gente citou a questão da entrevista. Se você, por mais que você saiba alguma coisa de oratório ou não, é essencial que você pesquise um pouco sobre aquilo, né? Sobre a empresa ou então para a vaga que você está querendo trabalhar. Porque se simplesmente chegar lá e na sorte, a primeira pergunta que vão te fazer, tu vai começar a gaguejar e não sabe. Às vezes ela pergunta, pô, você sabe o que essa empresa que faz? Que ela trabalha em geral? Aí a pessoa vai falar, administração. Não, a gente é administração, mas a gente trabalha com diversas outras coisas. A parte da tecnologia, evolução, tem a parte de restaurante aqui, que a gente faz uma divisão também com a empresa. Pode falar, Ivan. E isso caiu também naquilo que eu falei lá no começo, né? E quando eu tinha a oportunidade de falar na igreja, né, o que eu fazia para quebrar esse nervosismo? Estudar muito, ler vídeo. Cara, você precisa saber muito bem o conteúdo, né? Se você tem dificuldade assim, de se expressar e falar em público, é interessante, saiba bem aquilo que você vai falar, que isso já te deixa mais tranquilo, né? Tipo, já pensou, alguém te dá o papel aqui, você precisa falar isso agora. Uma pessoa que tem muito nervosismo, não sabe falar em público. Cara, acabou. Então é isso. Tipo, quer saber falar bem, quer entender melhor esse assunto, estude muito sobre o assunto que você vai falar, que você vai sair muito bem. Exatamente. Tô olhando os comentários aqui também, ó. Vivi Budinha, pra quem não sabe, minha noiva, Vitória, meu amor. Ela falou aqui, ó, mais fácil aprender e passar o conhecimento por repetição. Com certeza, é a prática. Se você faz aquilo todo dia, todo santo dia, se torna normal. É igual o caminho, você já parou para pensar que às vezes você está indo para o trabalho, você faz o caminho todo dia igual. Daqui a pouco vai automático, às vezes tu tá mexendo no celular, caraca, eu já tô dentro da empresa, tu nem sabe por onde passou. Só que você faz aquele caminho, a repetição. Tu fala todo dia aquilo. Então é natural, isso é muito bom você ficar repetindo. É igual exercício. A gente estuda a parte de programação e tudo, a gente tem que fazer isso, tem que repetir exercício toda vez. Porque entra aquele processo lá, se tu não fizer, em 21 dias você vai esquecer. Isso é certo, galera. Pode ter certeza, qualquer coisa que você vai aprender, se você não revisitar aquele conteúdo em 21 dias, pode ter certeza que foi tudo por água abaixo. Com certeza. Porque o nosso cérebro é uma máquina infinita de armazenamento de conteúdo. Mas para ele ser infinito desse armazenamento, ele precisa jogar fora aquilo que você não usa. A gente tem muito isso, né? Por exemplo, tem uma blusa que eu não uso. Eu pego e jogo fora porque o meu armário está ficando muito cheio. É isso que acontece com o cérebro. Então, se você quer, de fato, que esse conteúdo seja importante, que fique ali praticamente na hora, por exemplo, perguntar o seu nome. Pô, você sabe, é Gabriel. Mas te perguntar quanto é 20 dividido por 13. Tipo, já não é uma informação que o teu cérebro tá ali na hora. Então, é isso. Se você julga que uma informação é importante para você, um estudo é importante, tem que se repetir diversas vezes. Exatamente, cara. Isso é essencial. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Você quer falar alguma coisa, Emanuele? Quer complementar? Não, é isso mesmo. É isso mesmo, a gente já tá aqui 1h14. Isso, há quanto tempo? Acho que por hoje vai ser algo mais... o papo tá bom demais, mas eu acho que para saber um pouco mais sobre o curso, essas coisas, para saber como que é o processo, sobre turma, como eu falei lá no início, né? É só ir no Instagram do The Bridge Connector. Qualquer coisa depois eu vou deixar na descrição. É um jabá de graça, hein? A gente vai cobrar o Gustavo e o Gabriel, jabá de graça. Exato, eu acho que a gente tem que tirar um print aqui da tela, né? A gente vê daqui. Pô, vamos todo mundo sorrindo, bonitinho. Vamos, bora lá, 1, 2, 3. O meu foi, hein? Deixei um print aqui, vou mandar lá no grupo. Vou levar a minha moral aqui rapidinho. Te amo, meu amor, amo você. Já ganhei, já botar a moral lá em cima. Que isso. É aquilo, cara. Aproveita, PC. Vai no embalo. Ô, meu amor, te amo demais, meu amor. Aqui. Já tá no embalo? Então, Emanuele, dá um salve pra galera que tá vendo aí. Eu não sei se seu marido tá aqui na live ou tá trabalhando, não sei, mas se tiver algum amigo aqui ou queira deixar algum recado, aproveita.
Não, ele tá trabalhando, mas muito obrigada. Mas manda, vai ficar gravado. Vai ficar ocupado. Vai. Aí, manda um abraço, fala alguma coisa aí. Deixa bem. Um beijão pro meu amor, Bruno. Minha mãe também entrou, acho que teve que sair. Qual é o nome da sua mãe? Gostei muito. Passou todos aqui. Qual é o nome da sua mãe? Vieci. Vici. Desci, um beijo. Abraço aí, prazer. Pro Bruno também. Abraço Tô sabendo aí. que o Bruno é programador, mexe com programação. Pô, Ele Bruno, é na de dados. vou te chamar no LinkedIn, Bruno. Depois a gente tem que conversar aí sobre esse ramo. É aquilo, cara. Network, lembra? Chama É mesmo. isso. Galera, o papo tá muito bom. Ele também tá ingressando. Foi aquele rapaz que eu passei para vocês que tinha iniciado agora na área de TI, que estava lá, Lauro de Freitas, e agora voltou para Brasília. Então, ele também está iniciando na área de banco de dados. É interessante. É uma área que tá crescendo demais. Tá crescendo demais. Então, galera, vocês querem complementar mais uma coisa? Porque eu acho que a gente já tá a tempo de finalizar, né? Pô, tá muito legal. Acho que essa aqui é a primeira de muitas lives que a gente possa vir fazer. Né? Exatamente. Quando foi lançado esse desafio, a gente estava, na verdade, pelo menos no meu ponto de vista, estava preocupado se a comunicação iria durar esses 25 minutos até 40, se não me engano, 50. A gente ficou muito preocupado nisso. Dobrou a meta. Exatamente. Desafio dado, desafio cumprido. Então é isso. Claro. Então, galera, obrigado aí pela comunicação, pelas perguntas. Boa noite para todos. Boa noite para todos. E eu vou tentar ver aqui como que eu posso para salvar essa live. Salva isso, pelo amor de Deus. Hein? Qualquer coisa me dá uma ajuda aí. Valeu, gente. Boa noite aí, abraço. A Vitória tá falando para continuar. Pô, até gostaria, amor. Daqui a pouco eu te ligo, a gente conversa aí, privado. Você fala... Mais fácil. Peraí. Oi? A Juliana quer mandar um beijo. Simone! Ela já tá. Manda beijo pra todo mundo. Conhece Simone? Oi, Simone. Muito obrigado. Manda um beijo pra Juliana, pra Simone. É Simone. Isso, um abraço. Mandar um abraço pra todo mundo, né? Não dá pra saber quem tá aí, mas... As pessoas também que entraram e tiveram que sair por algum motivo. Então, agradeço a participação de todos. Como o Gabriel falou, né? A primeira de muitas, e com certeza a gente vai vir aqui com abordar outros assuntos. Foi muito interessante, com muito prazer. Obrigado a vocês aí por participar dessa live. Foi muito interessante. E a gente não acabou o nosso curso de oratória não, tá? Beijo pra minha mãe. Dona Lu, abraço. A minha mãe também, Sandra, minha irmã. Tá ganhando a Globo, né? Tá mandando mensagem. Um beijo pra todo mundo. Mas é isso, galera. A gente se comunica. E lembrando que amanhã, mais desafio e domingo se encerra. Então vamos embora evoluir. Abraço, galera. Boa noite. Tchau. Tchau. Boa noite.